A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, está no ar o Muito Mais Saúde. Esse programa que traz sempre informações importantes para que você possa cuidar da sua saúde, cuidar da saúde de quem você ama. E no programa de hoje nós vamos falar sobre expectativa de vida. A expectativa de vida do brasileiro tem aumentado cada vez mais. Nós queremos envelhecer, mas queremos envelhecer com saúde, envelhecer bem. Será que tem uma fórmula mágica ou a gente tem que ter um passo a passo, cuidados específicos? É por isso que nós convidamos a doutora Thaís Duarte. Ela é médica geriatra e vai contar para a gente um pouco sobre esse universo. Olá, doutora Thaís, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vinda. Obrigada. E a gente já começa perguntando por que a doutora Thaís Duarte escolheu geriatria? Então, Tati, eu acho que é uma pergunta que todo mundo se faz, assim. Eu acho que quando escolhe a carreira, a especialidade, e eu fazia residência de clínica médica no Hospital da Aeronáutica, né, Central da Aeronáutica, e onde funciona muito bem a parte geriátrica lá. Então, durante o período que eu rodei, né, na clínica e tive a oportunidade de estar mais pertinho e conviver com a especialidade da geriatria, eu me encantei. Acho que pela complexidade, pela questão da gente trabalhar muito com uma equipe multidisciplinar, né, e abordar diversos aspectos desse paciente. Então, a gente não vê o paciente como um físico, né, tem a questão social, tem a questão mental. Então, eu acho que foi um processo, assim. Acho que foi por isso. O olho brilhou, falou, é aqui acho que eu vou ficar. Que eu vou ficar, depositar minha energia e Sim. entregar um trabalho bacana. Sim. Agora, quais são os principais objetivos da geriatria? Então, Tati, se a gente for analisar, assim, o nosso paciente, né, idoso, e a geriatria, é abordar uma medicina mais global, né? Então, a gente está falando aqui de um paciente, da complexidade desse paciente, mas respeitando a singularidade dele, né? Então, primeiro que a gente não vai tratar a idade, né? A gente vem falando muito disso, o etarismo. Um paciente, eu não estou ali abordando o meu paciente pelos 60 anos, 70, 80, é pelo grau de funcionalidade dele. E como que a gente vai conduzir a promoção de saúde, a investigação de síndromes geriátricas, as alterações físicas, mentais e também o convívio social. É um contexto multidisciplinar, né? Então, a gente vai fazer isso de todos os aspectos. Na verdade, porque quando a gente trata o físico, a gente trata todo o mental e vice-versa, né? É andar bem alinhado para a gente ter uma boa promoção de saúde. Então, só aí você já me respondeu várias perguntas aqui, como qual a importância do profissional geriatra na vida desse idoso, né? Assim... Esse olhar, né? Porque eu acho que o idoso, ele necessita de uma abordagem mais completa, né? A gente vê síndromes geriátricas, né? Agora falando um pouquinho das patologias, como a polifarmácia, né? Esse idoso vai a um médico, são 3 medicamentos, vai a outro médico, são mais 3. Às vezes não há uma comunicação e isso acaba sendo iatrogênico. Às vezes o que era para a gente tirar remédio, a gente vai acrescentando e efeito colateral. Então, a questão das síndromes geriátricas do ponto de vista de neurodegenerativas, como síndromes demenciais, né, que a gente acaba abordando. Na verdade, quanto maior a idade, maior a chance da gente ter quadros possíveis relacionados a isso, não necessariamente só a história familiar, né, como às vezes a gente fica muito preocupada. Entre outros quadros como hipertensão, diabetes, né, que a gente vê no nosso dia a dia aí.
E esse idoso, ele acaba tendo esse olhar do geriatra para toda essa funcionalidade Sim. mesmo. O fato da gente ter um geriatra, né, para estar ali organizando esse idoso, organizando também o ambiente familiar, né, esclarecendo isso para os cuidadores, sejam eles filhos, companheiros, companheiras ou cuidadores remunerados, é para a gente dar um aporte de forma mais ampla. Mas isso não quer dizer que a gente não acompanhe com colegas, né? Eu tenho diversos pacientes que são acompanhados com o endócrino, com o neuro, com o cardio, e a gente vai fazendo um trabalho bacana, objetivando sempre a qualidade de vida daquele paciente. Muito bom. Comecei falando aqui no programa que a gente quer envelhecer, mas envelhecer bem e envelhecer fazendo, né, nossas tarefas, seja ela em casa, seja muitos trabalham, né? E essa família acaba batendo lá no consultório, acompanhando essa pessoa. E eu falo que a gente acompanha por amor, porque a gente quer o melhor para esse idoso. Sim. E às vezes estão um pouquinho teimosinhos, né? A gente, lá em casa, por exemplo, tem uma galera teimosa. E aí a gente tem que levar e falar, olha, vamos juntos acompanhar esse momento. E é muito interessante a participação da família junto, não é? Sem dúvida. E assim, a geriatria é uma especialidade ainda nova, né, na medicina. Se a gente for parar para ver a questão populacional, né, que a gente antigamente estudava pirâmide populacional, né, no nosso país, em 1950 a expectativa de vida era 48 anos. Hoje a expectativa de vida é de 73. E espera-se que em 2100 a expectativa seja de 88 anos. Então, quando você para analisar isso, a gente precisa de políticas voltadas para esse paciente, né? Agora fez 20 anos da questão do Estatuto do Idoso, né? Nossa, uma conquista. Uma conquista. E então, isso tudo é uma forma da gente avaliar esse paciente, conduzir esse paciente, desmistificar essa questão do preconceito de envelhecer, né? Sim. Porque todos nós estamos envelhecendo desde o dia que a gente nasce. Não olhar para essa questão de envelhecer como algo ruim, né? Porque se a gente for analisar, a maior fase da nossa vida, na verdade, está a partir da terceira idade, né? Da fase dos 60 anos, Nossa. Que seria dos 60 aos 120 anos, né? Quanto tempo a gente tem ali da parte da infância, da adolescência e do adulto jovem, e quando a gente atinge essa idade aí, que é o que a gente caracteriza como idoso. Entendi. Agora, gostaria de saber quando a gente deve procurar um médico geriatra. Eu já ouvi algumas pessoas falar, não, eu já vou procurar de uma vez, porque eu já quero fazer aquela linha de compensação, eu já quero estar preparada para chegar na terceira idade. Existe uma idade certíssima para a gente... Então, né, muitos pacientes que vão a mim falam assim, olha, eu só vim aqui porque meu filho me obrigou a vir no geriatra. Aí está ainda aquela questão muito também da sociedade, né? Sou jovem ainda, não... E que a gente tenta, de forma lenta e também, de acordo com a confiança, mostrar que não é por aí. Assim, Tati, a gente não tem uma idade definida, tá? Não é assim, fiz 60 anos, eu preciso procurar um geriatra só a partir dessa idade. Não. Eu tenho pacientes de 45, de 50 anos, porque isso vai depender da história de cada um, né? Eu vou dar um exemplo, um paciente com uma história familiar positiva para algum câncer, né, na família, um câncer de mama, né, ele tem um gineco, tem lá, que faz o acompanhamento. Eu tenho pacientes que a gente faz esse acompanhamento e que a gente vai rastrear a questão aí dos exames necessários para cada faixa etária que ele vai estar cursando aí ao longo da vida dele, para a gente definir, né? Então, fazer essa promoção e estabelecer uma qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida desse paciente, acredito assim, a partir dos 45, aí, 50, a gente já pode marcar uma consulta. A gente já está aí acompanhando. A gente está falando assim, não, as pessoas não querem, ainda tem esse preconceito, né? Envelhecer, estou envelhecendo, o tempo está passando realmente para todos nós, mas com qualidade é muito diferente, qualidade de vida mesmo, né? Com atividade física, alimentação, isso tudo é dito lá no consultório. Assim, existem trabalhos mostrando que todo paciente que envelhece de forma mais saudável, né? Quando a gente tem um propósito de vida, seja ele qual for.
Um propósito é um sonho, algo que você busque. Isso daí é algo que aumenta a expectativa de vida e a gente tem estudos comprovando isso. É claro que tem todo um contexto, né? Para a gente chegar ali aos nossos 60 anos bem, a gente tem que lembrar que 30% a gente está falando de genética, mas 70% a gente está falando do que a gente faz no nosso dia a dia. Quais são as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. E mudanças de hábitos, né? A questão da atividade física, que a gente tanto bate na tecla. A gente sabe que uma média, 75 a 150 minutos por semana para fazer uma atividade aeróbica aí de maior intensidade, de 150 a 300 minutos por semana. Se a gente dividir isso por semana, são 30 minutos, né? E além da atividade de exercício resistido que a gente fala, né? Porque antigamente a gente falava muito do exercício aeróbico. Sim, tem que Hoje fazer. a gente vê o quanto é importante o exercício resistido. A musculação, o pilates, 2 a 3 vezes na semana e fazendo alternâncias de grupamentos musculares para a gente melhorar a questão do risco de queda, da deambulação desse paciente, da marcha, do equilíbrio, né? Além da socialização, né? Que a gente vê trabalhos aí falando sobre o quanto a atividade física pode ser uma forma preventiva e diminuir a questão de fator de risco para síndromes demenciais. Olha, né? Que importante. Tem essa oxigenação toda e tem essa parte da socialização que é incrível, porque ela tem uma amiga na academia, tem um amigo claro. lá, parceria do Pilates. E a gente vê como fator protetor mesmo a atividade física. Claro que tem outras questões que a gente sinaliza que são fatores que a gente pode evitar, né? O tabagismo, que a gente conversa muito, a questão do abuso da bebida alcoólica, né? Que também é um fator que acaba sendo um fator de risco, né? O sedentarismo, que é outra coisa que a gente fala muito, a questão da obesidade, que aumenta a prevalência em diversas doenças relacionadas como neoplasia, né? Então, são coisas que a gente pode optar no nosso dia a dia. Uma dieta bacana, né? Uma dieta balanceada. Cabe a gente, né? Cabe a gente. Entendi. É isso. São coisas que são fatores que a gente pode mudar, né? São modificadores. Ok. Agora, quando esse paciente chega lá, e aí eu brinquei aqui que lá em casa tem uma turma teimosa, já aproveitando para mandar o recado, é muito difícil mudar, porque às vezes ele chega lá com 60, 70 anos, tem que falar para ele, olha, vai ter que diminuir isso aqui, a fritura, ou vamos ter que parar de fumar, algo que é um hábito durante muito tempo. Isso é uma barreira, é um bloqueio muito grande? Sim, é claro que é o que a gente sempre conversa. A gente avalia esse paciente não pela idade, né? Então, a gente vai ver o grau de funcionalidade desse paciente, né? Por exemplo, um paciente para a gente fazer o rastreio de mamografia, que a gente faz pelo SUS, né? Se a gente for ver a questão das recomendações pelo SUS, é a partir dos 50 anos, né? E é 50 a 69 anos. E em ambiente de ambulatório, rastreio, a partir dos 40 a gente começa esse rastreio anualmente e faz ali até os 74 anos. Mas a partir dos 70 anos, a gente avalia a questão cognitiva desse paciente. Bom, esse paciente é funcional, esse paciente tem uma expectativa de vida maior que 5 anos, para a gente poder abordar isso. Então, são coisas que a gente avalia, porque quando eu vou tentando ajudar nesses fatores modificadores aí, mudanças de hábito de vida e tudo, tem a questão cultural, que a gente tem que ter um pouquinho de jeito para conversar com esse paciente, a questão da personalidade que influencia, a questão de prioridades desse idoso e a questão também da autonomia, né? É claro que eu vou orientar, eu estou ali para orientar e tentar conduzir da melhor forma, mas de forma que eu consiga dar aquele recado e fazer com que aquele de forma carinhosa, que aquele paciente queira mudança, né? Eu entendi. acho que é isso. Para ser uma escolha bem positiva dele, Sim, sem para a dúvida. saúde dele, para estar durante mais tempo com saúde. Vou chamar um intervalo rapidinho, Tá bom. já a gente continua com o nosso papo aqui. Você que está assistindo a gente, falou, ainda não cheguei lá, mas todos nós estamos envelhecendo. Você que já está aí, né, já é uma pessoa idosa, está falando, opa, a hora é essa de pegar dicas especiais com a doutora Thaís Duarte. Daqui a pouquinho a gente está de volta, hein? Não saia daí.
Conheça a Dentec, uma clínica conceito em odontologia digital. Tratamentos mais rápidos e precisos, equipamentos de última geração, um laboratório próprio de prótese dentária, diversas especialidades em um só lugar, trabalhando juntas para cuidar da sua saúde bucal e garantir sorrisos mais bonitos para você. Dentec, aqui queremos ver você sorrindo sempre. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber, TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. Um novo hospital, bem maior e mais moderno, está nascendo. O nosso hospital terá mais um centro cirúrgico, novo CTI, hemodinâmica, 33 novos quartos, novos consultórios, nova recepção de internação, de emergência adulta e outra pediátrica. E ainda mais atenção e conforto para você e sua família. Seja bem-vindo ao novo tempo. Aqui tem investimento, aqui tem saúde, aqui tem Unimed Serrana RJ. Descubra o sabor do sucesso com um diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em 2 anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. Estamos de volta ao nosso bate-papo aqui hoje, relacionado, direcionado para a pessoa idosa, você que está aí querendo envelhecer com saúde, tem que prestar atenção, né? Doutora Thaís, quais as doenças mais comuns em idosos? Tati, assim, a gente vê uma prevalência hoje, assim, relacionadas a doenças mentais, né? Vamos dizer assim, as síndromes geriátricas relacionadas a síndromes demenciais, né? Que a gente sabe que é a mais prevalente é Alzheimer, né? Mas não é a única, a gente tem diversas etiologias relacionadas a esses quadros demenciais. Uma coisa que a gente tem visto muito no consultório, depressão, ansiedade, né? Distúrbios do sono, que a gente acaba pegando muito paciente com algumas alterações referentes a isso. Além de doenças que são muito conhecidas como a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes, relacionados também a muitos fatores, relacionados a muitos fatores prévios, né? Por exemplo, obesidade, que a gente vê aumentando. Não dá para voltar isso não? Tá, né? Quis voltar. Só voltar esse pedacinho, que eu me perdi. Então tá. Ó, vamos voltar na pergunta? Vamos. Então tá. Vamos voltar. Então vou voltar aqui, hein? Eu acho que eu volto aqui. Para Rafael vai ficar melhor, não vai? Só esse pedacinho então, tá. que eu vi. Aí eu já emendo, faço de novo pergunta. Faltou a palavra, eu não peguei. Voltamos do intervalo e por aqui o assunto é
Como envelhecer com saúde? Você que já chegou aí na melhor idade, na terceira idade, você que está aí acompanhando alguém de perto, né, nessa faixa etária, fique de olho porque ainda tem muita dica importante por aqui. Doutora Thaís, fala pra gente quais são as doenças mais comuns aí que a gente encontra na terceira idade. Então, Tati, a gente vê um aumento da prevalência de síndromes demenciais, de quadros depressivos, transtornos do sono, a hipertensão, a diabetes, né? Agora, a gente vai vendo que com o aumento também da expectativa de vida, a gente vê um aumento também das neoplasias, de uma forma geral, né? Então, a questão de fazer um rastreamento para algumas doenças que a gente pode fazer ser modificador, vale, né? Por exemplo, o câncer de cólon retal, né? Câncer de intestino, que a gente está falando aqui. A videocolonoscopia a partir dos 50 anos, ou sangue oculto, que a gente pode fazer por um simples exame de fezes a cada 1 ou 2 anos. Né? Para acompanhar e avaliar. Pelo menos fez 50 anos, esse paciente deve fazer uma colonoscopia, uma videocolonoscopia. Né? Se esse paciente tem histórico familiar de câncer de cólon, esse rastreio é um pouco mais jovem. Né? Por exemplo, um paciente tabagista com uma carga tabágica mais alta, acima de 20 maços ano, né? Que é um cálculo que a gente faz ali. Uma tomografia de tórax a partir dos 50 anos. Se ele já acessou esse tabagismo já há menos de 15 anos, ele também se enquadra em fazer essa tomografia como um rastreio, né? O câncer de mama a gente já até conversou um pouco. Então, são doenças neoplásicas que a gente pode rastrear de uma forma precoce, fazer um diagnóstico precoce, um tratamento precoce e curativo, né? Isso é muito bom de ouvir, né? A gente fala, existe um caminho para ser trilhado junto. Sem dúvida. Porque falar, já estou com uma certa idade, foi aparecer esse problema agora, a gente escuta muito isso deles, né? E por falar em a gente escuta isso deles, eu gostaria de saber quais são as perguntas mais frequentes no seu consultório. Acho que uma pergunta que eu pego muito no meu consultório e os neuros também doutora, meu pai e minha mãe têm um quadro demencial, eu vou ter? Depende, né? Claro que o fator hereditário, o fator genético conta, mas o maior fator de risco, na verdade, é a idade. Quanto mais idade, maior a chance de diversas patologias. Mas isso não quer dizer que vamos ter essa patologia. Que é uma sentença. Sim. E aí a gente precisa abordar qual é a etiologia dessa síndrome demencial. É vascular, né? Foi por um AVC, foi por um AVE isquêmico, é por um quadro demencial tipo Alzheimer. E daí a gente vai fazendo todo o rastreio desse paciente. Por isso que eu falo que a geriatria é algo que a gente tem que individualizar muito esse paciente. Não é pelo etarismo, né? Volto a dizer isso. É pelo grau de funcionalidade, de idade e avaliar todo esse contexto familiar, social e clínico dele, né? Para ver o que ele está apresentando. Sim. Qual o medicamento que ele está usando, ele está um tempo com aquele medicamento. Então, assim, é uma leitura completa, né? A gente tem uma abordagem, né, que a formação geriátrica faz, né? A gente tem uma avaliação que a gente chama avaliação geriátrica ampla, que aborda, na verdade, esse paciente quando começa a fazer uma avaliação, vários aspectos dele, né? Que engloba toda essa questão que a gente conversou de complexidade, do ponto de vista social, de fisioterapia, de psicologia, uma abordagem clínica, médica também. Então, até da gente olhar ali quantas medicações ele faz, como é que está essa caixinha de remédio dele e ver no contexto se tem indicação, né? Se ele está apto a fazer uso daquela medicação. Né? Entendi. E para melhorar a qualidade de vida dele, Sim, né? sem dúvida. Então, quando a gente fala de uma alimentação adequada, dessa caixinha de remédio arrumadinha, do exercício físico, a gente já entende que houve aí uma mudança, existe a possibilidade de uma mudança para melhor na vida dessa pessoa. E assim, não precisa ter vergonha em marcar uma consulta com o médico geriatra, nem falar, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, vamos falar que eu já estou com uma certa idade, como que eu vou fazer? Não preciso ter essa vergonha. Eu tenho, assim, é muito engraçado porque
muitos pacientes que vão ao consultório, eles entram e falam, mas eu achei que fosse um médico mais idoso, né? E por que você escolheu geriatria? Por que você resolveu tratar Tá vendo? Não cuidar foi de só eu que idoso? fiz essa pergunta? Isso é uma pergunta muito comum. Mas eu acho que assim, a nossa sociedade ainda está se acostumando com a ideia de que a gente está envelhecendo, né? Eu acho que a gente tem muito para avançar ainda em relação ao envelhecimento. Como lidar com tudo isso, a diminuir a questão do preconceito, né? A gente vê a dificuldade, às vezes, de pacientes maiores de 60 anos, de conseguirem um emprego, né? De trocarem de emprego. Sempre é tempo de mudar. Essa rota. É isso, né? Eu acho que a gente tem que estar recalculando o tempo todo, né? Da nossa vida. Eu acho que é uma descoberta, dia após dia. E aí, se tá tudo em dia, melhor ainda, né? Exames em dia. É isso aí. Tudo arrumadinho, fica melhor para vivenciar essas novas descobertas, né? Agora, aproveitando a sua participação aqui, a gente queria dicas especiais. Dicas especiais para quem já chegou na melhor idade e dicas especiais para quem já está, né? Quem tá com um pezinho lá, já entrei na melhor idade, eu estou chegando, enfim, para todo mundo, né? Como uma médica geriatra, o que a gente pode deixar de dica para essas pessoas que estão assistindo a gente? Eu acho que assim, embora pareça óbvio algumas questões que eu vou falar aqui, muitas das vezes é um exercício diário, é aquela rotina, né? A gente adotar uma rotina para alguns hábitos, eu acho que ajuda a gente a perseverar, né? Então, como eu falei aqui da atividade física, de procurar uma atividade que te traga prazer, né? Seja lá qual for. Eu gosto de dançar, eu gosto de fazer uma hidroginástica, eu gosto de fazer uma yoga, eu gosto de meditar. Eu gosto de uma musculação. É importante isso, andar, correr, ver sobre os aspectos médicos, como que o seu corpo está e o que ele vai se adaptar melhor. E tentar encontrar aí o exercício ideal, que é o exercício que eu também gosto de fazer, porque isso faz toda a diferença. Mas é importante também a gente buscar essa questão do exercício resistido, que eu insisto em falar, porque a gente vê muita questão da sarcopenia, que é essa perda de massa muscular, que a gente começa a perder ali a partir dos nossos 30 anos e evolutivamente a gente tem que estar o tempo todo ali nessa manutenção. Tentando ganhar para não deixar que fique muito grande esse débito aí. Então, o exercício resistido, que eu sempre falo, 2 a 3 vezes por semana, dentro do que você pode, né? O aumento da ingesta de líquido, que é muito importante. Isso a gente está falando da galera que está chegando e a galera que já está pós-60. Eu acho que cabe para os dois, né? Para todo mundo. Uma dieta balanceada, fazer coisas que te tragam prazer, o propósito que a gente diz, né? O que te encanta, o que te faz todo dia acordar e ter um propósito para seguir, né? Esses fatores que a gente pode minimizar ou tirar, que é a questão da bebida alcoólica, o abuso da bebida alcoólica, o tabagismo, né? O isolamento social, que isso também é fator de risco por uma série de questões, né? Tivemos aí uma demonstração real. Sim, quantas patologias aí a gente viu explodindo depois da pandemia, né? Pelo isolamento social, que a gente foi obrigado, na verdade, por questões, na verdade, importantes para a gente preservar a gente e o outro, né? Verdade. Mas que a gente sabe que teve repercussões negativas do ponto de vista psicológico, né? Eu acho que é esse contexto. Acho importante você fazer um acompanhamento, você ter um médico de confiança, ainda assim que não seja o seu geriatra, que seja o seu clínico de confiança, e que você faça uma abordagem como um todo, né? Para a gente conseguir caminhar aí para um envelhecimento saudável, com qualidade de vida, com promoção de saúde, e eu acho que é isso. Vivendo mais e melhor. Sim, sem dúvida. E onde as pessoas podem encontrar a doutora Thaís? Eu tenho, eu e mais alguns colegas, a gente tem a Clínica Integrales, eu atendo lá, né? Fica no centro, ali na Ernesto Brasílio. Facinho. Facinho, sim. Tem um projeto novo para o próximo ano, mas a gente está aí... Opa, vai ter que voltar aqui para contar para a gente. Isso.
para a gente poder expandir um pouquinho essa questão. A gente vai estar num espaço mais voltado realmente para meus pacientes mesmo, né? Que é a faixa de idosos ou entre 40 e 45 daí para cima. E acho que vai ser bem bacana. Um cantinho especial. para recebê-los, É, né? vou dividir com um amigo. Tá ótimo, então. Olha, eu quero te agradecer pela participação aqui. A gente sabe que a agenda do médico é algo complicado da gente conseguir um horário. Mas é importante, né, Tati, a gente esclarecer, orientar, né? Então, é um prazer estar aqui. Olha, a gente que agradece. E até a próxima, então, com mais dicas por aqui, né? Tá ótimo. Obrigada. Obrigada. Gente, que delícia receber a doutora Thaís aqui, falar desse envelhecimento com saúde, trazer dicas importantes e indispensáveis para que a gente consiga, né, viver mais e melhor. Eu acho que essa é a nossa missão aí, principalmente com essa faixa etária aí, né, a gente ampliando, vivendo mais. Então, vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar da saúde dos nossos idosos, sempre com informação de qualidade, procurando sempre um profissional para acompanhar de pertinho todas as mudanças. Um beijo carinhoso e até o nosso próximo Muito Mais Saúde.